gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa vamos continuar falando sobre tempos verbais. Tá bom, não fica bravo comigo, é que sabe o que acontece? Quanto mais eu trago sobre escrita criativa e quanto mais eu aprendo também diariamente sobre escrita criativa, eu vejo a importância dos tempos verbais na nossa vida, escritor, jornalista, roteirista e todos os profissionais que trabalham com criação de conteúdo, entretenimento e muito mais. Porque muitas pessoas pensam que a escrita criativa funciona somente para criador de conteúdo e escritor. Entretanto, não é assim não, gente. Hoje em dia, a escrita criativa está sendo usada em várias áreas, entre elas jornalismo, publicidade, advogado e muito mais. Isso mesmo, porque trabalham com a escrita, trabalham com a justificativa, muitas vezes fazer um processo, e quando você enriquece a sua escrita e você entende como fazer uma narrativa independente de carreira ou profissão que você está trabalhando, ajuda muito você quando você aplica tempos verbais. Com isso, traz um envolvimento melhor e também ajuda você a desenvolver melhor a sua escrita. Por que eu falo isso? Porque você consegue trazer acontecimentos de uma forma mais sofisticada, vamos dizer assim. E isso é visto com bons olhos, muitas vezes até mesmo para um juiz. Por exemplo, se tem um advogado que se formou na faculdade e foi assim, só tirou a nota média a vida inteira, e um juiz vai pegar o processo dele, mas tem um outro advogado que está trabalhando na outra parte. E esse advogado que está trabalhando nessa outra parte, ele foi fera em tudo, ele tirou nota 10 em tudo, ele era o melhor da sala. E daí, gente, a gente vai pegar dois processos, um com uma linguagem muito simples e o outro com uma linguagem muito mais sofisticada. Como você acha que o juiz vai entender e vai apreciar esses casos? É nisso que eu tô falando. É a mesma coisa quando você pega um livro de um autor iniciante e você pega um livro de um escritor que já tem experiência. Você vai ler e você vai entender a diferença dos dois. Por quê? Claro que um autor iniciante, ele está aprendendo, ele está entendendo como funciona o processo narrativo, ele está entendendo como funciona todo o processo de desenvolvimento de personagens. E quando você pega um autor que já tem publicação, que já sabe como funciona todo o processo do arco narrativo, você vai pegar uma escrita muito mais desenvolvida, você vai pegar uma escrita mais sofisticada. E é por isso que eu falo, os tempos verbais ajudam nisso, ajudam a você sofisticar e dar elegância à sua escrita e narrativa. Por isso eu estou aqui fazendo uma série de vídeos falando sobre todos os tempos verbais para ajudar você na sua escrita, porque você tem que entender sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro do presente. Isso mesmo. Eu já falei a semana passada do pretérito mais perfeito, hoje eu tô falando sobre o futuro do presente, a semana que vem eu vou falar de outra coisa. Mas enfim, por que ele é tão importante? Porque ele ajuda a trazer tensão e suspense à sua narrativa. Isso mesmo. Como por exemplo, você quer falar de alguma coisa que vai acontecer no futuro, que vai causar suspense? O que você acha de uma frase assim? No próximo verão, ele revelará um segredo que mudará tudo. Então, isso faz com que você, leitor, já saiba que o seu personagem vai revelar um segredo, ou alguém que está em contato com o seu personagem vai revelar um segredo. Entretanto, você não sabe qual é o segredo, nem o personagem que está também ansioso. Isso causa suspense, tensão e uma certa ansiedade para saber o que vai acontecer no futuro, fazendo com que
o seu personagem tenha que passar por obstáculos, muitas vezes conflitos e outras coisas, fazendo com que a história consiga ter um desenvolvimento muitas vezes até diferente do que você, como leitor, esteja imaginando, mas isso faz que a narrativa consiga trazer elementos até chegar ao determinado dia, no verão, aonde alguém vai revelar o segredo que vai mudar muita coisa e não se sabe o que é. Então, para isso, tem que seguir um processo. E com isso, no momento presente, fala-se isso para que é uma ação que vai acontecer no futuro e com isso todo mundo fique querendo saber o que vai acontecer na próxima página, no próximo capítulo, até que o segredo seja revelado. Outra coisa bem interessante também é com o desenvolvimento de personagens. Por que isso é tão interessante? Gente, quando a gente como escritor, tá? Está desenvolvendo personagens, a gente vai estar trazendo emoções, muitas vezes esperança, lembrança e muito mais, correto? Então, quando você está fazendo isso, você está criando uma certa expectativa no seu personagem. Então, vamos pensar, por exemplo, assim, numa frase onde o seu personagem diz: um dia eu serei um grande escritor e todos reconhecerão o meu nome. Então, quando você fala isso, ou melhor, quando o seu personagem fala isso, significa que ele está ou no início de carreira, ou já desenvolveu algumas coisas na carreira e ainda está na luta para a conquista de ser um grande escritor. Isso faz com que você comece a trazer o que ele pensa para o futuro, o que ele deseja para o futuro, entretanto ele ainda está no momento presente. E com isso, durante a sua trama, durante a sua narrativa, você consegue trazer elementos que fazem ele enriquecer a narrativa ou muitas vezes que fazem ele cair e ter que levantar novamente. Isso faz com que você consiga enriquecer ainda mais o seu personagem, trazendo os conflitos. Outra coisa bem interessante também do futuro presente é os mundos que você consegue desenvolver através do futuro do presente. Isso faz com que você consiga trazer mundos de fantasia e ficção científica, principalmente, e construir mundos ali, como por exemplo, nos livros de ficção, você consegue trazer acontecimentos que podem acontecer por uma evolução científica, alguma coisa que vai há 50 anos. Então isso faz com que você consiga criar uma conexão do seu presente com o seu futuro, trazendo mais conexão e engajamento à sua história. Como, por exemplo, em 50 anos, as cidades flutuarão sobre as nuvens, sustentadas por energia solar. Você viu? Então, você consegue trazer acontecimentos futuros. Isso traz curiosidade para as pessoas e é o que você, escritor, tem que entender e trazer essa curiosidade para os seus leitores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que todos os dias eu trago novidades e curiosidades de cinema e literatura. Lembrando também, gente, que eu estou preparando uma série especial para vocês, onde eu vou contar a minha experiência morando na terra do Tio Sam. O meu livro Minha Vida na América, de 2021, eu vou trazer uma série para o YouTube, falando tudo como foi a minha experiência desde o início até chegar aqui. E eu também quero te lembrar que a Anne e o Grupo Hoffman Litera tem 2 concursos em aberto. Se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar abaixo todas as informações. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo a semana que vem.